Chegou o momento de familiarizar. Vocês estão preparados? Aqui você aprende a captar, gerir e lucrar na advocacia familiarista. Eu sou Mira Labage. Eu sou Roberta Souza e eu quero te dizer que enquanto você não exercitar a escuta ativa na sua advocacia, você não vai conseguir captar clientes como você deseja. Você já ouviu falar ou até mesmo falou que advogar em direito de família significa ser um pouco psicólogo? Pois é, isso está longe da verdade, isso é um mito na advocacia. Por quê, Roberta? Porque, na verdade, o que a psicologia preconiza é que a escuta ativa seja algo que você se dedica a ouvir outra pessoa, a entender o que aquela pessoa tem para dizer e prestar atenção no conflito, né, que ele traz, na verdade. Pois é, na psicologia diz isso que precisa de atenção e interesse, e na advocacia do mesmo jeito. Só que o material que você recebe na escuta ativa não é utilizado da mesma forma que na psicologia. Para o advogado, é importante saber os detalhes de tudo, né, de todos os fatos, e até um pouco acolher a emoção do cliente no sentido de ouvi-lo com qualidade, digamos assim, mas longe de julgamentos. Pois é, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na advocacia, você precisa se dedicar a fazer uma escutativa para entender exatamente o que aquele conflito traz, para entender qual seria a solução jurídica, né, diante do que o cliente traz, diante do que ele coloca como prioridade, né, como sofrimento, inclusive, para que a gente consiga captar isso. Mas, principalmente, a advocacia, o cliente de família, ele precisa perceber que você vai ser um solucionador do conflito. Sim. E aí, como não fazer isso com uma escuta ativa? E na advocacia, na verdade, o saber ouvir e escutar é para trazer a solução, como a Roberta falou, porém, como eu mesmo falei, sem julgamentos. O que é que você vai fazer com aquilo? O cliente, claro, a emoção pressupõe o conflito familiar. O cliente que vai chegar para você, ele vai estar realmente muito emocionado e envolvido com aquele conflito, mas você, advogado ou advogada distante daquele conflito, não participante daquele conflito, você consegue ter uma melhor visão e uma perspectiva de solucionar o conflito. E quanto mais você ouve, quanto mais informações você adquire e pormenores daquela situação, você consegue sim trazer mais estrategicamente a solução para o conflito. Eu costumo dizer, né, como mediadora que sou, que o conflito, na verdade, se origina de algo que não está nem ali nas primeiras palavras que o cliente vai dizer. Com um pouco de escuta, você vai conquistar sim o ponto X do conflito. Mas quais são as grandes objeções disso, né? Como é que o advogado que está nos escutando, a advogada que está nos escutando falar sobre escuta ativa, imagina que pode exercitar isso na sua advocacia de família? A primeira coisa que nós queremos te falar é: isso não é sessão de terapia. Então, se você está pensando que se uma das suas objeções, né, uma das suas maiores dificuldades é se ver como uma pessoa que se coloca para poder entender, para escutar durante muito tempo, preciso te falar, isso não é sessão de terapia. Das coisas que uma escutativa é e das coisas que uma escutativa não é. Não é sessão de terapia. Você não vai se envolver emocionalmente com o cliente. Isso é uma outra objeção. As pessoas acabam entendendo e percebendo que para escutar ativamente o cliente, ele precisa estar envolvido no conflito. Não, não, não. Isso é outro mito. Você precisa abrir, na verdade, a sua escuta, né, ativamente, para pensar estrategicamente sobre o que o cliente traz, mesmo que ele esteja se sentindo acolhido para isso, tem a ver com o exercício da sua advocacia. Então, você precisa racionalmente fazer uma escuta ativa e não emocionalmente. Agora, tem muita gente que acha que não precisa interagir com o cliente, que vai sentar, dizer quanto tempo tem, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e simplesmente escutar. Não, uma escuta ativa pressupõe também interação, porque inclusive uma pessoa vai para uma consulta jurídica e espera que o advogado interaja com ele, né? Não dando conselhos necessariamente apenas, mas também trazendo uma solução, né? Trazendo uma visão sobre quais são as soluções possíveis daquele conflito. Então, basicamente, não é sessão de
de terapia, né? Você não é psicólogo, afinal de contas, e você precisa interagir. Então, ficar calado, apenas escutando ou anotando, também não vai te levar a lugar nenhum. Advogar com o direito de família pressupõe que você lide com pessoas. Não precisa você gostar exatamente de lidar com pessoas, mas você pode aprender a lidar com essas pessoas. E para isso, o tempo é muito importante. O tempo que você vai estar disponível, o tempo em que você vai responder uma solução para o conflito. Tempo é ouro. Isso, e eu aprendi isso na prática, Mirela. Eu lembro muito de que quando eu comecei a advogar, eu tive a oportunidade de estagiar em um outro escritório, que faz, né, além do direito de família, outras demandas jurídicas. E foi muito forte para mim quando eu sentei com a especialista para a primeira reunião com o cliente. Era uma consulta jurídica e eu lembro muito claramente que ela ligou, na verdade, um cronômetro e começou a querer interagir com o cliente, perguntando qual era o problema, né, o que tinha levado ele até a ir atrás de um advogado. E eu lembro muito bem, eu estava ali apenas fazendo a ata, né, fazendo as anotações ativamente, coletando as informações do conflito do cliente. E ele muito angustiado, porque ele tinha tempo cronometrado, literalmente, para poder falar sobre o conflito dele. Eu lembro de observar aquela situação e também ficar, né, como recém-advogada, muito angustiada, tanto com a habilidade da advogada em estar ali, né, tentando captar tudo no menor tempo possível, e do cliente que não parava de falar. Ele falava o tempo todo, porque ele sabia que o tempo daquela profissional era ouro e que precisava, nesse curto espaço de tempo, falar tudo que ele podia sobre o conflito. E ali eu entendi que no exercício da minha advocacia familiarista, aquilo não podia acontecer. Afinal de contas, o que você não quer para si, você não dá para o outro. E eu não queria isso para os meus clientes. Eu não queria que a minha advocacia fosse sem uma escuta ativa, né? É claro que tempo é muito importante, que você defina o tempo que aquele profissional, né? Que você, como profissional, está ali disponível para isso. Mas foi muito angustiante. Se era para mim, ao final eu lembro que eu vi, foi muito engraçado, porque ao final eu lembro de ter perguntado isso, né, para minha chefe, no caso, qual era o grande objetivo de ter ligado o cronômetro, se era para trazer alguma estratégia para o cliente, se era porque o tempo dela era muito precioso, se reuniões, né, em consultas jurídicas de direito de família era daquele jeito que acontecia. Mas foi muito desesperador para mim, né, recém-advogada, olhar e entender o que estava acontecendo. Bom, o cliente saiu, não voltou, né? Ele não se tornou um cliente do escritório, não sei se exatamente por aquele motivo, mas ali foi chave, foi determinante para que eu entendesse que, em especial na nova advocacia, a escuta ativa fosse realmente algo muito importante. Eu vou lhe dizer o que foi que aconteceu. Sim. Sabe aquele ditado que diz: a primeira impressão é a que fica? Quando você chega angustiado com um problema para um amigo ou para qualquer pessoa ali ouvir, essa pessoa ou não tem tempo para você e você se frustra, ou ela tem pouquíssimo tempo que você tem que estar ali loucamente tentando entender qual é o ponto que você vai ter que trazer chave para a pessoa compreender a sua história, é fatal. Veja, ele passou 8 minutos, digamos, lá sentado, conversando, tentando achar a melhor história. A pessoa que está atendendo, o advogado ou a advogada, não tem tempo de fazer pergunta. Isso. O fato de existir um tempo contando ou um relógio na sala em que você olha o tempo inteiro para o relógio significa que você já se distrai, você não está focado na história do cliente, na verdade do possível cliente, porque ele chegou para lhe contar a história e a forma como você vai atendê-lo, que inclui a escutativa, vai dar um indicador da captação positiva ou negativa. Então você precisa entender isso. Se você lida com pessoas, como a gente falou, direito de família, você lida com pessoas. Isso. Se você não tem a escutativa, que é primordial, a captação, ela vai ser falha. E tem uma coisa importante também, pensando sobre isso, que é o fato de você já demonstrar para o cliente, para o outro, que não necessariamente você vai estar disponível para aquele conflito. Eu lembro perfeitamente que uma das perguntas que eu fiz logo após essa reunião foi:
por que isso aconteceu? E a resposta, uma das respostas da profissional foi: o meu tempo é ouro, eu não posso perder tempo e muito possivelmente tudo que eu trouxer de solução, né, para esse cliente, ele pode levar para outra pessoa e para outro advogado, e aí eu vou perder meu tempo. Advogado, advogada, escuta ativa nunca pode ser perda de tempo. Isso eu acho que é algo muito importante que a gente precisa trazer. Não é sobre perder tempo, é sobre qualificar o seu tempo. Nós vamos lá no finalzinho desse vídeo, nós vamos te mostrar o porquê, né, que escutativa é um grande diferencial e não é perda de tempo, como todo mundo acha que é. Até porque valorizar o seu tempo, quem tem que tomar a providência é você. O tempo que vai passar com o cliente, quanto custa o seu tempo, quem determina é você. Então, você não pode dizer que não investiu numa consulta com o cliente, que você perdeu tempo. Aquilo é um investimento, inclusive para o sucesso da sua causa, que com a escutativa certamente você vai captá-lo, né? Porque se ele contou toda a história dele a você, é uma angústia muito grande ele ficar replicando aquela história para vários advogados. Sim. Ainda que ele vá para uma segunda opinião, ele vai com certeza lembrar que você o escutou, que você se portou, digamos assim, apresentou para ele que estava tendo uma escutativa. Ele pode não entender o que é o termo escutativa, mas o seu comportamento vai dar uma ideia de acolhimento, digamos assim, que ele vai se sentir, vai entender que você se interessou, que você focou no problema dele, que você fez anotações, que você se colocou a achar soluções para aquele problema. E eu vou te dizer uma coisa, anota aí. Tudo o que o cliente tem, a partir do momento que ele senta na sua frente, advogado de família, é o seu tempo. Então, esse é o primeiro valor que você entrega a ele. Ali já gera uma conexão. Então, uma escuta ativa com qualidade, na verdade, ela é primordial para o sucesso da sua captação. Conexão. Uma escuta ativa gera conexão. E essa conexão gera a credibilidade e a confiança que o cliente tem em você. Se ele confia em você, pronto, acabou. Tudo que você disser que é para ele fazer ou para trazer de informação para você, a fim de solucionar o conflito dele, ele vai atender. E aí vai virar realmente um protagonista ali junto com você na solução do conflito. Isso foi um comportamento chave que gerou o sucesso do nosso atendimento. No familiar existe essa escuta ativa, existe todo um cuidado de o cliente quando chega para numa consulta, né, a gente precisou ali estabelecer, ele sabe o tempo que ele vai ter para falar, ele sabe quanto custa o nosso tempo para poder ouvi-lo. Então a gente não precisa de um cronômetro, não, ele vai saber quando der, sei lá, 1h30, depender do tipo do atendimento, 1h30, 2 horas, que ele sabe que tem aquele tempo, ele mesmo diz assim: tá faltando, né, um pouquinho de só alguns segundos para eu falar, alguns minutos para eu falar. Então ele sabe o momento que ele vai parar. Você não vai precisar estar chamando a atenção dele e agoniado porque vai ter que ir embora. Então isso foi um grande avanço na nossa advocacia, quando entendemos que a escuta ativa era o primordial para o acolhimento, e aí isso gerava captação. E ainda assim, a escuta ativa, como a Roberta falou, os detalhes, né, o meandro da situação que vai gerar a estratégia, que ajudou a gente logo no momento que a gente o atende, saber a estratégia que a gente vai utilizar no caso dele. É muito fácil ali você, na observação e na escuta, você entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos do cliente, do cliente e do problema, né, da situação e do contexto que ele se encontra, para justamente ter a qualidade do serviço a ser prestado. Pois é, então escuta ativa, para nós, passou a ser o nosso grande diferencial, né, do atendimento super humanizado, mas também virou a nossa maior estratégia. Nós desenvolvemos técnicas, nós começamos a observar como era faturar, como era ganhar dinheiro, como era reverter em possíveis captações, fazendo uma escuta ativa de qualidade. Então, o que virou, né, um grande diferencial na nossa advocacia hoje é estratégia para captação de clientes. Claro que, né, de forma muito humanizada, de forma muito acolhedora, mas sim, precisava ser um benefício para o cliente, precisava ser um benefício para a nossa advocacia. Afinal de contas, é tudo que todo advogado quer. Mas, afinal de contas, por que fazer uma escuta ativa traz tanto resultado assim?
Escutativa é uma técnica tanto de mediação quanto de negociação. Então veja, se você recebe um cliente, tem a escutativa, já trouxe ali todo um relatório da situação dele e estrategicamente até já viu alguns pontos ali daquela situação que vão te ajudar no desenrolar da resolução do problema, vai servir tanto para uma mediação, caso você consiga, ou conciliação, se você for tratar com outro advogado ou com a outra parte sobre aquele problema, aquela resolução. Aquela escutativa, aquelas minúcias que você ouviu, vai te dar desenvoltura nas tratativas. E agora calma, você não precisa ser mediador ou mediadora para poder fazer uma boa escutativa, né? Não necessariamente. E nem psicólogo. E nem psicólogo. Afinal de contas, somos advogados e advogadas. E não somos psicólogos. Mas outro ponto positivo, né, falando sobre resultado, é que escutativa pressupõe técnica. E técnica todo mundo pode aprender, pode acessar, né? Vamos dar um exemplo de uma técnica, por exemplo, dentro de uma escutativa que, enfim, né, que demonstra o resultado dela. Acho que a postura, que posso dizer facilmente, é a forma como você se comporta fisicamente dentro daquele universo da consulta, né, da escuta, da ouvida. Então, por exemplo, eu vou ouvir Roberta, eu jamais posso estar sentada voltada para vocês e Roberta me contando a história e olhando para ela. Uma das técnicas, por exemplo, que é fácil para todo mundo atender e acolher, é simplesmente você se virar com o seu coração, digamos assim, voltado para o cliente. Isso é uma uma técnica de escutativa. Vamos fazer de novo. Ela pode nem entender que está acontecendo aquilo de forma pensada. Ela vai entender que realmente eu estou a acolhendo porque eu parei e me dirigi a ela para ouvir. Então é muito comum vamos fazer de novo. É muito comum, imagine, um escritório, né? Você está no escritório ou no café ou em qualquer lugar. Vou falar sobre outra técnica que é muito importante, que nós utilizamos demais, mas antes disso, falar com o cliente sem estar voltado para ele. Uma coisa é o cliente aqui, você aqui, e outra coisa é o cliente aqui. Sim, aqui eu estou realmente direcionada para você. Sim. E esperando que você me conte sua história. Eu estou aberta para. Sim. Então essa é uma técnica fácil que você já pode acolher desde agora e já começar a praticar. Exatamente. Outra técnica, né, só mais uma, para dar um spoiler. Outra técnica muito importante é você entender qual o melhor ambiente para fazer essa escutativa. Tá? Eu sei que hoje a advocacia, você consegue fazer uma consulta e um atendimento no online ou no presencial, mas o lugar onde a pessoa te conta sobre o conflito dela, a mesa, o formato da mesa, o lugar que você se posiciona sem perder a autoridade, é fundamental e comunica muito para quem vai falar, né, para o cliente. Então isso é algo muito importante. O cliente se preocupa muito se, por exemplo, outras pessoas vão ouvir a história dele, digamos que na grande maioria é muito íntimo. É muito íntimo, tá falando da intimidade da vida familiar, então é natural que ele não queira que esteja em espaços abertos e que tenham pessoas próximas ouvindo a história dela ou dele. Só que também isso você não precisa adivinhar, tá? Se você criar um espaço já como de atendimento, eu sempre atendo num café, eu sempre atendo, você tende a levar o cliente lá e aí na hora que você propõe, ele vai te dizer se vai estar confortável ou não. Ou você, se não tiver um escritório, por exemplo, se você trabalhar de forma remota, sempre de casa, sempre atendendo o cliente em alguns locais, você pode pedir para que ele escolha. Orientar, sim. Veja, qual é o melhor local para você? Se for online, ele vai ficar lá no privadinho dele e tá tudo certo. Mas se for presencial, você coloca essa opção para que ele faça. E se você tiver um escritório, eu acho que quanto mais reservada a sala, melhor, porque por mais que ele entenda, que você explique que o escritório, né, tem toda uma característica de sigilo e confidencialidade entre a equipe, porque a equipe não expõe isso para terceiro, né, para fora, é preciso que você dê uma reservada ali, uma sala, ou seja, só o seu escritório, vocês dois, não tem muita gente ali movimentando para ele se sentir confortável. Isso.
É muito importante isso, e chega até a ser engraçado como o avanço da nossa advocacia, né, como nós passamos a faturar mais, a lucrar mais, quando nós entendemos que a escutativa era um dos nossos maiores diferenciais e estratégia, mas também quando a gente passou a escolher de forma estratégica, com muito dedo, onde nós faríamos essa escutativa. Porque, isso também é uma semelhança com a psicologia em si. As pessoas vão para locais, né, reservados para falar sobre os seus problemas. Então, na advocacia familiarista, sempre que você puder oportunizar isso ao seu cliente, né, essa coisa da proximidade, essa coisa do reservado, do ambiente favorável, faça. Isso vai fazer grande diferença, sim. Vou dar mais uma técnica importante. Eu acho que é válido isso, que é você... Além de você se dirigir, né, e pensar no dirigir o coração à pessoa e o local que você se encontra, você anotar, fazer pontuações, comunicar ao cliente no início da reunião que você vai... O cliente não, o prospect, digamos assim, que você vai fazer umas anotações para você não perder ali as coisas essenciais da conversa, e aí de fato você anotar. Você vai trabalhando lá na sua mente, o que é importante, porque você está ali com foco, sem se distrair, você está realmente ouvindo o que o cliente está falando, o possível cliente está falando, e aí você vai anotando. E nessas anotações, elas vão te dar base, porque você, ao anotar, você pode gerar perguntas, que é uma outra técnica também, mas eu coloco aqui junto das anotações, porque ela vai te dar guia para, ao final da fala do cliente, ou até uma possível... interrupção que você possa fazer, porque não é para interromper o tempo inteiro, você fazer perguntas. Quando eu pergunto sobre o que ele está me dizendo ou ela está me dizendo, já gera um entendimento neles de que eu estou ouvindo, eu estou escutando. E a atividade é justamente essa, do ouvir, como se comportar e como agir e o que falar. Então, se você simplesmente fica em silêncio ouvindo, por mais atencioso que você seja e focado que você esteja, não vai transparecer para ele ou ela que você está realmente ouvindo. Fica aquela sensação, será que a pessoa está me ouvindo? Eu estou pensando em outra coisa, né? Exato. Ou está viajando em pensamentos. Então, isso é muito importante também. Anote os pontos que você acha relevantes e as suas dúvidas também. Se no momento da fala houver dúvidas, você anota a pergunta, não interrompe, anota e depois da oportunidade você faz a pergunta. Até porque como a outra pessoa está muito possivelmente completamente emocionado, né, e usando muito da emoção para poder te trazer esse conflito, pode ser que ele é natural que o possível cliente tenha interpretações sobre você, que ele fique com vergonha, que ele te teste no meio da escuta, né, para saber, afinal de contas, é mais de uma hora falando sobre aquilo. Então, isso pode acontecer, né? Se você não estiver atento, se você não estiver anotando, se você não demonstrar que você está ali inteiro fazendo aquilo, pode ser que isso seja uma grande cilada, né? Porque isso, perceba, em uma consulta, apesar de ser você o expert, e vai estar ali captando as informações para uma possível resolução, né, estrategicamente, que você vai utilizar, você também está sendo observado. Sim. Então, para além das técnicas ensino escutativa, se você estiver bem apresentado ou apresentada, né, bem vestido, se você fala, né, com tranquilidade, passar uma segurança para o cliente também é bacana. Então, essa observação também, quando a gente fala, use o corpo e a fala para poder comunicar que a sua escuta está sendo ativa, é porque você também está sendo observado. Agora eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que você não esperava que a gente trouxesse isso nesse conteúdo. Então anota aí. Escuta ativa é uma ferramenta maravilhosa para fazer a diferença perante a sua advocacia. Sabe por quê? Porque assim você vai conseguir se diferenciar dos outros colegas advogados ou advogados. Porque lembra lá quando eu disse que uma das coisas que essa advogada, né, que era a minha chefe no caso, me disse, depois ele vai pegar todo esse tempo que eu dei, todas as dicas que eu dei e vai levar para outro colega, né, para outro advogado e talvez até fechar, que aí existem muitos mitos sobre isso, né, a guerra de preço, do seu grande diferencial, se existem concorrentes ou não, enfim, mas o que eu quero dizer é muito difícil
que depois que você forneça ao cliente uma atenção, uma escuta ativa, um atendimento humanizado e tantas outras coisas que diferenciam e que elevam a sua advocacia para outro nível, ele pode até chegar a fazer uma segunda opinião, a se consultar ou a procurar outro advogado, porque no final você vai falar o valor do seu serviço. Mas olha, se o outro advogado ou a outra advogada não der a ele, no caso, metade da atenção, das dicas, da interação, não tiver metade da interação estratégica que você teve para ofertar ao seu futuro cliente uma solução para o conflito dele, pode ter certeza que o outro já vai sendo julgado. Não, você vai ser inesquecível. Pois é. E se você for a segunda opinião, ele vai comparar o seu atendimento, a sua escutativa, com o primeiro que ele falou. Então, vou confirmar isso. Tem cliente nosso que traz pra gente atitudes que tomamos no dia do primeiro encontro. O cliente já é nosso, tudo já está acontecendo, ou já foi captado, já está lucrando com ele, está tudo certo. Mas sempre trazem algumas conversas o que aconteceu no primeiro encontro. Então veja o quão é marcante esse primeiro momento. Pois é, o nome é escuta ativa. Significa que você precisa utilizar o ouvido e a cabeça também. Ah, Mirelle e Roberta, mas eu não tenho paciência, não. Eu não tenho, a minha disponibilidade é pouca, eu trabalho muito, ou é difícil eu ficar parada ali 1 hora ouvindo o cliente. Veja, é tudo uma questão do seu planejamento de trabalho, da sua advocacia. Se você quer ter mais clientes, você vai precisar fazer a sua logística de tempo e otimizar seu tempo. A paciência nessa advocacia que a gente fala não é sobre tolerar o cliente. Não é uma pessoa chata que sentou na sua frente, que está aqui contando ladainha, você sentou num bar, a pessoa sentou junto e está conversando besteira no seu ouvido. Não é isso. Veja que tudo isso faz parte do seu processo de atendimento. É a qualidade do seu trabalho que está em jogo. Então não é uma questão de paciência, é de comportamento mesmo. Você precisa entender só essas técnicas, e se você não sabe, não estava sabendo, tá? A gente já soltou algumas aqui para você, mas com essas técnicas, essa paciência vai fluir, porque não é sobre tolerância, é sobre atendimento ao cliente de verdade. Isso, e se tempo é ouro, se tempo é algo valioso, você precisa ter tempo para ofertar, para ganhar esse ouro. Então, uma dica é uma boa gestão de tempo, encontrar espaços na agenda, né? Quando o cliente te procurar, ou quando você for, ou quando você encontrá-lo, é fundamental para que essa estratégia aconteça. Agora, muita gente nos pergunta qual é o jeito errado de fazer uma escutativa. Falamos muito sobre o jeito certo. Mas qual é o jeito errado? Como é que você percebe que está fazendo errado uma escutativa? Sim. Fingir que está ouvindo o cliente. Você está ali, ele está falando e você aqui navegando em pensamentos. Já denota para ele a energia de atender acolhimento, de olhar, de presença. Isso já começa a acontecer. Lembra que eu falei do silêncio? Se você ficar calado o tempo inteiro não vai dar. Mas o fingir, tirando o foco. Celularzinho, que hoje em dia ninguém vive sem celular, né? Todo mundo ali. As mensagens chegando, outros clientes te ligando, querendo falar com você. E você ali, o cliente falando e você ali desfocando, você ali pegando o celular, às vezes até pegando o celular para responder rapidamente. É rápido, Mirella, é rápido. Não pode pegar em momento nenhum. Se o cliente está falando para você e com você, o celular tem que estar ali, ó, no mínimo no silencioso, visor voltado para baixo, ou então na bolsa, na pasta, onde quer que seja, no bolso. Mas se você finge que tá atendendo, no momento que ele parar, ele fizer uma pergunta, você já se perdeu. O anotar, que a gente falou, a anotação é válida, te faz estar presente. Então, não desfoca, não dá atenção. Veja, se você está no seu escritório, ou se você está em qualquer lugar, não deixa que outras coisas ao seu redor tirem sua atenção do cliente. Então, fingir que está ouvindo é uma coisa errada a se fazer. Não, e também tem aquilo, né? Que, veja, se coloque no lugar da outra pessoa. Imagine em qual momento você sentiu exatamente isso, que você estava desabafando, que você estava trazendo um conflito para outra pessoa e que a pessoa que estava te escutando não estava ligando, não estava ali, não estava inteiro. Uma dica, né, de que tá indo tudo errado é quando o cliente olha para você e fala assim:
doutora, doutor, tá prestando atenção no que eu estou falando? Ou então, lembra que ele falou, né, que nós trouxemos que os testes iriam acontecer? Então, quando ele chega e diz assim, mas eu falei, quando eu comecei a falar sobre o problema, ou quando você faz uma pergunta sem contexto, né, completamente desconectada com o que ele estava trazendo, e aí ele fala, não, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Isso traz também um indicador de que está indo tudo errado nessa escutativa, tá? Porque você pode simplesmente perguntar algo que está desconectado com o que ele falou, ou perguntar algo que ele já falou, né? Que a resposta já está na fala anterior. Isso também pode acontecer. Outro ponto que dá muito errado na escutativa. O advogado expert, a advogada, começa a fazer julgamentos sobre o que o cliente traz. Vamos falar cliente, que eu já estou imaginando que vai surgir um monte de cliente. Ele já está ali e já é um cliente em potencial. Então, fazer julgamentos sobre o que o cliente traz é algo que mina a sua escutativa. Afinal de contas, quem geralmente faz julgamentos é psicólogo, né? É terapeuta, e é tudo que você não é. Então, é muito importante que você diferencie o julgamento de um conselho. É possível dar conselhos? Sim. É possível você começar a interagir, trazer pequenas soluções para isso? Sim. Ou exemplos até de outros casos que você já teve, ou de coisas vivenciadas por você mesmo. Não tem problema você trazer isso para a conversa, não. Mas julgamento é muito ruim, até porque tudo que o cliente não quer está ali para ser julgado, né? Essa relação advogado-cliente já começou, mas ela ainda não se findou, não está concretizado, né? Então, isso pode até acontecer, deve acontecer em um momento posterior, né? Pode até ser no mesmo encontro. O ideal é que seja no mesmo encontro. Com mais intimidade. Quando você tiver mais intimidade com o cliente, você pode sim trazer um julgamento que traga para ele uma postura melhor, para que a partir dali ele comece a atuar de uma forma melhor na vida familiar dele, mas com intimidade. Se você não tem intimidade, não julgue. A escutativa não tem a ver com você concordar com o que a pessoa fala. Eu posso não concordar com o que ela está falando, mas eu estou escutando, compreendendo o que ela está trazendo, mas não estou julgando e nem vou trazer meu posicionamento ali. Aquilo é sobre ouvir a história de vida da pessoa para dar a solução para o problema que ela lhe trouxe. E aí, com mais intimidade, se você se sentir à vontade e a pessoa também estiver aberta para isso, você faz um julgamento. Mas conselhos, tipo assim, olha, vamos fazer o seguinte, você pode, vou dar um exemplo aqui para ficar fácil para eles entenderem. Você pode, por exemplo, dizer o seguinte, fala o seguinte, não alivie, não fique sempre respondendo, sempre trazendo uma discussão para tudo que o outro traz. Se você não está à vontade conversando com o outro, por exemplo, no divórcio, que a gente faz muito, somos especialistas nisso, acontece de você dizer assim, vamos parar um pouquinho essa conversa, não precisa trazer tanto diálogo. E com o WhatsApp agora, que é tudo muito fácil, a pessoa sequer sabe o tom que você está falando do outro lado. Então, tenha cuidado ali na fala, segura um pouco, retrai um pouco, deixa que a gente conduz agora, falando com ele, com ela, com o advogado. Então, é sobre você aconselhar para o melhor andamento até do processo que você está conduzindo. Não é sobre você julgar quem foi certo, quem foi errado, se é certo, se é errado, naquele momento do atendimento da escutativa. Para finalizar, deixa eu dar um exemplo de julgamento, então. A pessoa está narrando uma ação, né, algo que aconteceu com ela ou do outro para ela, e aí no meio da narrativa do cliente você vira e fala, mas você não deveria ter feito isso. Você errou quando você fez isso. Ou se eu estivesse no seu lugar, jamais eu teria feito isso. Ou é por isso que o outro agiu assim, porque você fez isso e aquilo. Isso não é legal. Isso é um erro enorme para uma escutativa, tá? Isso você faz, se tiver que fazer, como a Mirella falou, ao longo do processo, quando ele já é o seu cliente. Intimidade é quando você tem mais espaço, é diferente de outra intimidade. A intimidade profissional. A intimidade profissional, quando você já conhece, inclusive, um pouco mais sobre aquele conflito, né? Sim, porque lembre-se, ele lhe procura, o cliente lhe procurou porque estava precisando de ajuda e ele lhe vê como uma autoridade. Sim. Né? Claro, a confiança vai ser relacionada realmente, sim, a escutativa tem a ver com gerar a confiança, mas ele lhe procura por você ser uma autoridade no assunto para resolver o conflito dele. Então, tudo que você fala, grava na mente dele. Se você, por exemplo,
disser que errou, que foi um julgamento, aquilo vai ser levado. Lembra que eu falei que a cliente ou o cliente trouxe algo que aconteceu no primeiro encontro? Pronto. Vai ser inesquecível. Assim como você no acolhimento é inesquecível, você vai ser inesquecível por uma fala errada. Então, no primeiro momento, tenta ali entender e se especializar, digamos assim, no caso em concreto, para gerar uma estratégia. Mas no momento ali, deixa o julgamento de lado, veja a fala de acolhimento, sempre fala de humanização e não de retaliação. Troca pela seguinte expressão: claro, se você sentir que a outra parte te dá abertura para isso nessa escuta ativa. Você fala assim, ó, posso te dar um conselho? Da próxima vez, tenta fazer assim, assim, assim. É completamente diferente de você chegar e falar, ah, não, mas você agiu errado porque fez isso. Fica a dica. Uma outra coisa que é muito importante, e para fechar essas questões dos erros, ser interrompido. Você gosta de estar falando e ser interrompido o tempo inteiro? Perceba, a técnica é escuta ativa. Sim. Você escuta o futuro cliente, ele fala, você ouve. Então, quanto menos interrupção, melhor. Lembra a dicasinha de você estar ali anotando tudo para não vai interagindo. Você vai interagir, claro. Não precisa você ficar calado esperando ele terminar de falar, porque ele só vai terminar de falar no fim do horário. Então, você pode simplesmente perceber dados momentos que você vai intervir, para não cortar o pensamento dele, porque às vezes ele está contando uma história e aí os gatilhos estão acontecendo para ele trazer as informações e você vai lá, ó, e interrompe. E aí às vezes ele volta e diz assim, eu estava falando o que mesmo? E aí ao final da consulta, baseado no que você ouviu e anotou, traga pequenas soluções para o conflito daquele cliente. É claro que não entregue todo o seu trabalho, afinal de contas, esse vínculo, né, de prestação de serviço, ele ainda não está formalizado. Isso. Mas é muito importante que você traga pequenas soluções sobre como aquele problema poderia ser resolvido. Isso te torna um especialista. Isso gera essa conexão. Muito ruim quando os clientes saem sem saber exatamente o que eles poderiam ter feito ou como é que aquele problema pode ser resolvido. Porque não seria uma escuta ativa se ele sair da consulta sem o mínimo possível de segurança de que você sabe o que vai fazer. Lembra o medo da chefe de Roberta, que era, não, ele pode sair daqui e levar para outro advogado. Isso acontece na prática. E tudo bem, porque segundo as opiniões acontecem inclusive na medicina. Se não for uma tese que você mesmo criou, até o próprio advogado já vai saber que caminho adotar, isso não seria um problema. Sim. Mas veja, para você não entregar, digamos, o ouro ao bandido, você apenas você confirma se tem solução ou não. Se você sabe a solução, olha, eu tenho um caminho aqui para você, a gente pode trabalhar sobre isso. Enquanto isso, você faça assim, ou não, isso aqui para esse ponto aqui mais, que é o auge do conflito, a gente pode agir assim, trazer algo que seja um pouco mais relevante. Quer uma dica? Como especialista, você pode trazer assim, bom, lá no escritório, então, na minha advocacia, com os meus clientes, baseado no que você me disse, eu vejo que uma possível solução para esse conflito seria fazer isso, 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 isso. Não precisa dizer tudo. 2, 3, já está ótimo. Mas é muito importante que você entenda. Então, resumindo a forma correta, pelo menos aqui que a gente pode trazer para você. Se comporte, né, verbalmente e fisicamente, de um jeito que perceba que você está ouvindo o cliente, né, o futuro cliente. Faça as anotações para você ter como guia. E uma coisa muito importante, não esqueça de, antes do início dessa consulta acontecer, você definir preço e tempo. Que é aquilo, né? O combinado nunca sai caro. Então, para te ajudar, você já imediatamente colocar em prática essa escuta ativa, nós vamos te dar algumas orientações práticas. Passo 1. Programe a sua agenda para as consultas. Se tempo é dinheiro, ele pressupõe organização. Depois não vem com aquela ideia de que eu não tenho tempo para isso. Isso vai influenciar na captação dos seus clientes. Passo 2. Estabeleça um valor para realizar essa escutativa, ou seja, essa consulta. Lembre-se de que isso não é favor para o cliente, isso é moeda de troca. E ele vai aprender a valorizar isso, o seu trabalho, logo no início. Passo 3.
Defina se o atendimento será online ou presencial. Lembre-se, a escutativa não está sobre a forma de atendimento, o meio de atendimento, se presencial ou online. Presencial não é algo obrigatório, mas a escutativa, né, dentro de um ambiente online, existem também o olho no olho, né, o coração voltado para a tela, tudo isso também é percebido no atendimento online. Então, defina isso antes. Passo 4, seja pontual. Lembra que a gente falou que escuta ativa também é comportamento seu. Quando você é pontual, você demonstra o interesse. Então, escuta ativa tem a ver com o interesse que você tem de atendê-lo, de ouvi-lo. Então, seja pontual sempre. Passo 5, quando essa escutativa acontecer em meio presencial, lembre-se da sua linguagem corporal. Esteja voltado para o cliente, sempre que possível, dando todos os sinais de que você está inteiro e atento ao que ele está dizendo. Passo 6. Comece a reunião perguntando como ele está se sentindo ou ela está se sentindo. Isso é uma forma de interesse que você demonstra à história que ele vai lhe trazer ou o sentimento que ele está naquele momento. No final desse passo, você vai ver que perguntar como ele está se sentindo faz toda a diferença para quando você acabar a consulta com ele, você repetir essa mesma pergunta e ter um parâmetro de como foi até mesmo a sua dedicação, a sua consulta. Perfeito. Para finalizar, o último passo e a última dica é: tenha um roteiro sobre o que você vai anotar, para não ficar fazendo rabiscos aleatórios e principalmente para depois não levar nada que seja valioso para a defesa daquele cliente quando ele for convertido a cliente para o exercício da sua advocacia. E o roteiro vai te ajudar a sempre ter o mesmo comportamento com todos os clientes e te levar a ter uma forma de atuação que te dê segurança. Você não vai precisar ficar se preocupando como vai se comportar a cada atendimento. E para finalizar, eu sei que a gente está falando aqui o tempo todo de escutativa, cliente, mas olha, a escutativa também serve para que você desempenhe melhor o sucesso da sua advocacia, porque ela vai servir, depois que você entende como é que ela pode ser fundamental para a sua advocacia, você vai precisar fazer uma escutativa com o cliente, com a outra parte, com o advogado da outra parte, com as outras pessoas envolvidas e até mesmo, quem sabe, quando você estiver lá na frente de um litígio, de um juiz, de um procurador, de um promotor, para poder defender os interesses do seu cliente. Então, entendeu como uma boa escutativa e ter uma escutativa traz o sucesso na captação do seu cliente? Então, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, então curte, compartilha e salva, para que esse assunto faça toda a diferença no exercício da sua advocacia lucrativa.